Boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui em mais um webinar da Sociedade Mineira de Cardiologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios no manejo do paciente com doença cardiovascular e DPOC. Meu nome é Luiz Guilherme Passaglia, eu sou atual presidente dessa sociedade e já segue aqui meu agradecimento com muito carinho aos nossos três convidados que tiveram aceite a esse convite, Dr. Ricardo Amorim Correia, Dr. Luiz Fernando Ferreira Pereira e Dr. Milton Henriques Guimarães Júnior. A SMC é uma sociedade de quase 80 anos, ano que vem a gente tem esse marco de 80 anos desde a sua inauguração, cuja principal missão é difundir educação médica continuada para que a gente tenha melhora da qualidade assistencial e assim a gente venha beneficiar os nossos pacientes. Nós estamos aí próximo já de 60 webinários realizados, nós começamos isso ali na época da pandemia, e é com muito orgulho que eu falo que todas essas aulas agora, não só os webinários, mas as aulas da SMC, elas ficam disponíveis para educação médica continuada na chamada TV SMC, que está no YouTube, tá? Falando um pouquinho mais desse webinar, que para a gente é um grande marco, eu acho que o grande marco da maturidade de uma sociedade ela é entender que ela tem que trabalhar junto das outras especialidades. Aqui nós estamos trabalhando junto com o pessoal da pneumologia, a gente já fez mesas e webinários junto com o pessoal da nefrologia, endocrinologia, fisioterapia. Nós temos hoje um departamento, inclusive, que é multiprofissional, e a gente entender que a assistência mais completa, obrigatoriamente, ela envolve diversos profissionais. E esse webinar é um marco desse processo, tá? Falando aí um pouquinho em relação à DPOC e à doença cardiovascular, eu acho que a interseção ela é muito próxima, vocês vão ver isso através dessas nossas três grandes palestras que vão ter essa noite. A gente sabe que a gente compartilha de uma série de fatores de riscos, né? São muito semelhantes e as consequências hemodinâmicas e inflamatórias ocorrem nos nossos dois sistemas. É, por último, antes de eu vir apresentar aí a sequência da qual vai ser dada as nossas aulas, um agradecimento também muito especial à AstraZeneca, e é importante aqui falar que ela está fazendo o apoio à SMC, tá, gente? Nenhuma das pessoas que está aqui são speaker da empresa, e a empresa hoje, de uma forma muito ética, está apoiando também a educação médica continuada, tá? Todos estão falando, todas as pessoas que estão aqui hoje estão falando em nome da Sociedade Mineira de Cardiologia, o que para nós é um orgulho muito grande, tá? Não ter esse conflito de interesse e a gente conseguir fazer um webinar onde o mais importante é a informação que vai ser passada e o conteúdo que vai ser adquirido por cada um de vocês. Pessoal, até para não me delongar muito, porque tem muita gente preocupada com o jogo do Atlético, né? Eu acho que a gente não pode perder um pouquinho a motivação nessa hora. É, na sequência das aulas, primeiro o Ricardo fala, depois o Luiz fala, depois o Milton fala. Vocês vão ver que eu perco um pouco da formalidade médica de ficar falando de doutores, doutores, doutores. Mas nosso colega primeiro que vai falar, Dr. Ricardo Amorim Correia, ele vai falar para a gente sobre a etiologia, epidemiologia e diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica. É um tema de extrema importância para nós da cardiologia e para os clínicos gerais entender. Ricardo é pneumologista, professor titular convidado da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele é atual coordenador do ambulatório de doenças da circulação pulmonar do HC. Ele é membro efetivo da Academia Mineira de Medicina e presidente eleito da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Histologia na gestão 2025, que é ano que vem, 2026. Ricardo, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado pelo aceite. Vamos lá, tá? Com você. Bom, boa noite a todos. Eu é que agradeço, Luiz, e através de você agradeço a toda a sociedade, Corpo Diretivo de Sociedade Mineira de Cardiologia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e também com meus colegas aqui de bancada. Bom, então o tema é DPOC, claro, para conversar sobre a interseção com doença cardiovascular aliás, para compreender a doença, a gente tem que conhecê-la, né? Qual a etiologia, como é que ela se comporta no cenário social e clínico, né, e como fazer esse diagnóstico, né? Essa aula ela tem uma parte conceitual, com definições da doença, mas nós vamos entrar um pouquinho num assunto que é mais recente, que é como entender como é que a função pulmonar se comporta ao longo do tempo, não é?
desde da concepção do indivíduo, o nascimento, até a função pulmonar da fase adulta. Como isso interfere um pouco no entendimento dos fenótipos e na etiologia da função da DPOC. Um pouco de fisiopatologia, o impacto social e médico, né? Os novos fenótipos, e não vou falar um pouquinho do diagnóstico, o cenário do diagnóstico, quando a gente deve pensar na doença, e conclusões. Bom, a definição de DPOC, segundo a estratégia GOLD, que é a principal estratégia mundial, vamos dizer assim, a principal organização mundial que congrega, vamos dizer assim, todo o conhecimento acumulado ao longo do tempo nessa doença, tanto todos os seus aspectos, né, da sua patogênese, epidemiologia, diagnóstico, tratamento e perspectivas de avanço, né? Essa definição já tem algum tempo. Ela é uma doença heterogênea, né? Que causa, assim, tem sintomas respiratórios crônicos, espinéia, tosse, expectoração ou exacerbações. Então, uma combinação desses sintomas, a gente tem que pensar nessa doença. Isso ocorre devido a duas anormalidades principais topográficas, né? Uma das vias aéreas, que corresponde pelo quadro inflamatório brônquio, né? Tanto o nível de grandes brônquios, a bronquite, ou a bronquiolite, né? Que é onde a doença muitas vezes começa. Ou dos alvéolos, e aí a parte enfisematosa, né? Que causa obstrução, que causa uma destruição das paredes alveolares, que causa obstrução persistente, muitas vezes progressiva, do fluxo de ar, não é? Então, é uma doença que tem esses sintomas, mas que tem componente brônquico e parenquimatoso lá no espaço aéreo, que vocês todos já ouviram falar. Então, ela é uma doença que combina esses fatores. Alguns pacientes têm mais componente brônquico na parte dos sintomas, outros têm mais destruição alveolar, têm mais dispneia, e, no fim, a maioria é uma combinação, um para mais para outro, mas é uma combinação desses dois componentes como causa dos sintomas, né? O diagnóstico, né? O critério diagnóstico tem que considerar o contexto clínico, ou seja, uma exposição aos fatores próprios do paciente, mas a presença de obstrução do fluxo aéreo não totalmente reversível, porque nós estamos falando de uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem uma obstrução persistente do fluxo aéreo, que é a relação, que é determinada pela relação do volume expirado forçado primeiro e segundo sobre a capacidade vital no teste de espirometria forçada, né? Então, é a capacidade vital forçada menor do que 0,7 pós-bronquilatação. Você sabe que a maioria das pessoas normais, elas têm um VF1 que é 80% ou mais da capacidade vital forçada, ou seja, numa manobra de CVF, sopro completo do paciente, 80% da CVF sai ali naquele primeiro segundo. Então, nós estamos usando uma relação fixa, VF1 sobre CVF, menor do que 0,7 pós-bronquilatador. Então, é importante isso no diagnóstico, medida por espirometria, que confirma a obstrução do fluxo aéreo. Confirma a obstrução do fluxo aéreo no contexto clínico adequado, eu vou falar em DPOC. A espirometria, então, a espirometria é um teste que eu sempre, a gente sempre conversa, nós pneumologistas, né? É a porta de entrada do exame funcional pulmonar, como se fosse um eletrocardiograma, para vocês cardiologistas, um eletrocardiograma em repouso ali. Claro que a espirometria está mais informações do ponto de vista de fluxo de ar, mas ela pode ser variável. Às vezes, no mesmo paciente que tenha fatores de risco, eventualmente, esse VF1 sobre CVF, né, a relação de difenor, ela pode estar margeando, transitando entre 0,6 e 0,8, de forma que é adequado um paciente que tem essa alteração nesses níveis repetir um segundo exame. Não é obrigatório, mas a gente sabe que cerca de 30% de pacientes com diagnóstico de DPOC baseado em um sintoma, 30% ou mais, eles, ao longo do tempo, se repetir espirometria, essa relação não se mantém fixa. A relação tem alguns problemas, a gente reconhece, mas é o que tem por um momento, né?
ela pode superestimar a obstrução nos idosos, visto que os idosos vão perdendo função pulmonar, vão perdendo fluxo de ar ao longo do tempo, e para isso existem tabelas de limites inferiores de normalidade. E essa é a grande discussão na questão da DPOC na pneumologia, é se nós não deveríamos assumir, ao invés da relação fixa, assumir uma relação menor do que o limite inferior do normal, numa tabela de referência apropriada para aquela população. Mas a relação fixa, então, ela superestima obstrução fixa em idosos e subestima em jovens, uma vez que jovens têm função pulmonar mais acima até do normal, muitos deles, de maneira que uma queda do fluxo aí do VF1 muitas vezes não vai aparecer na espirometria inicial. A prova bronquidilatadora ela é importante para o diagnóstico, porque a obstrução tem que ser pós-BD, né? Mas se o paciente tem uma obstrução maior que 0,7, para fins de diagnóstico de DPOC, a prova bronquidilatadora não vai alterar muito essa situação por conta da relação já ser superior a 0,7. E como eu falei, exames subsequentes podem variar e um único exame talvez não será capaz de diferenciar de outras doenças obstrutivas, como a asma, por exemplo. Então, é muito importante o contexto clínico. Pacientes com sintomas de vias aéreas, eu tenho que reconhecer, nós vamos ver aqui adiante os diagnósticos diferenciais, mas é saber o que é a história natural de DPOC, o que é a história natural de asma. Eu não vou me delongar aqui, senão nós vamos ficar só na parte de epidemiologia e diagnóstico. Mas uma mudança fundamental que houve nos últimos anos é o reconhecimento da trajetória da função pulmonar. Porque, não sei se vocês lembram, o gráfico de Perto antigo partia de uma função pulmonar de 100%, e com a idade, com o tempo, o envelhecimento ou com o aparecimento de doença, exposição à fumaça, enfim, a função pulmonar vinha caindo. Não sei se vocês lembram disso. Era uma curva decrescente. E, na verdade, não é assim. Ninguém nasce com a função pulmonar 100%. Eu não sei se o meu cursor está aparecendo, eu vou tentar pôr aqui. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Então, olha, para vocês verem, ao nascimento, nós temos vários comportamentos da função pulmonar. Tem aqueles pacientes que nascem, vão com a puberdade, chega até numa função pulmonar supranormal, né? Aí que a gente falou da subestimação de DPOC nesse tipo de pacientes. Tem aqueles que têm uma queda que ainda está normal, mas olha, esse paciente que tinha função supranormal, ele está uma queda que está parecendo da curva normal, esperado para a idade, mas só que a queda é muito acentuada em relação ao que esperaria por uma curva supranormal. Tem aquelas pessoas que nascem e têm uma função, atinge a função pulmonar normal aí em torno de 20 anos e alguma coisa, e tem uma perda funcional progressiva, lenta, né? Ou aqueles que com fatores de risco aqui, na fase adulta, eles têm um declínio precoce da função pulmonar. E tem os pacientes que nunca vão atingir uma função pulmonar esperada, por diversos fatores que a gente vai ver já já, eles nunca alcançam aqui a função pulmonar normal. Então, a função abaixo do normal e pode ter aqui uma aceleração do declínio, levando a uma morte prematura. Então, nosso paciente flutua. Isso é interessante saber, porque desse tipo de reconhecimento derivam novas denominações dentro do tema DPOC. Então, essa taxonomia, essa trajetória, ela envolve, então, o que determina? Isso envolve fatores genéticos, desenvolvimento pulmonar. Então, crianças prematuras têm função pulmonar esperada menor, ou anomalias de desenvolvimento do pulmão mesmo, algumas hipoplasias. O cigarro, né? E lembrar que a gente hoje brinca que DPOC é uma doença da infância, né? Porque a mãe que fuma vai ter um filho, possivelmente, tem grande chance de ter uma função abaixo do normal, além de maior chance de ter prematuros, né?
O efeito da poluição ambiental já é bem mais conhecido hoje, tanto nas cidades como em ambientes ocupacionais, e a exposição à biomassa, né? A queima de biomassa, tão comum no nosso meio, né? Infecções na infância podem causar obstrução crônica e fixa das vias aéreas, até asma, pacientes que têm um fenótipo de asma, mas podem remodelar a sua estrutura brônquica e obter uma doença com obstrução fixa e outros fatores desconhecidos. Então, a patogenia envolve, então, questões genéticas e interação ambiental, que vai calcular, vai gerar desequilíbrio, aquela máxima, né, de protease, antiprotease, oxidante e oxidante ainda permanece. A inflamação crônica das vias aéreas, parênquimas e vasos, também há vários estudos mostrando, inclusive em tabagismo, que a lesão inicial é lá vascular, na microcirculação. O remodelamento ocorre devido a esses processos, né, de inflamação, lesão e reparo inadequado, principalmente nas pequenas vias aéreas. Esse é o componente brônquico. E o componente enfisematoso, destruição do parênquima pulmonar, da parede alveolar, né, que vai levar às áreas de enfisema, nos seus diversos tipos, né? E as lesões vasculares, né, que vão estar de espessamento e remodelamento, vão ser causa, inclusive, aqui de hipertensão pulmonar. Então, em função disso tudo, eu tenho os sintomas da doença que decorrem da disfunção ciliar, obstrução do fluxo aéreo, distúrbios de ventilação e perfusão, hipertensão pulmonar e hiperprodução de muco, que vão caracterizar aqueles sintomas. Então, baseado naquela trajetória, essa nomenclatura já foi e voltou algumas vezes, causando, às vezes, alguma confusão, mas é importante reconhecer porque esses fenótipos. Então, uma denominação de pré-DPOC não é DPOC leve. São pacientes que têm sintomas, têm fatores de risco para DPOC, têm sintomas, mas têm uma função pulmonar normal. A relação pós-BD maior que 0,7 e o VF1 e CVF maior que 80. Se ele tem fatores de risco, sintomas, ele é um paciente, então, que tem uma pré-DPOC. Só faltou obstrução, por isso que é pré. Desses pacientes aqui, em torno de 30% vão desenvolver DPOC, de fato. Então, é um paciente que a gente tem que acompanhar. Não é esquecer dele, porque muitas das vezes, se eles persistirem com fator de risco, principalmente de tabagismo ou exposição a outras fumaças tóxicas, eles vão aí sim desenvolver mais rapidamente a doença. Pré-DPOC também pode se caracterizar por paciente que tem alterações estruturais na tomografia de tórax. Então, isso é muito comum. O paciente fumou a vida inteira ou fumou grande parte da vida, tem função pulmonar normal, tem fator de risco, mas tem lá áreas de enfisema, áreas de espessamento brônquico, ou seja, o componente de parede alveolar, parenquimatoso brônquico, tem alterações estruturais, mas não tem ainda espirometria normal. Ou pacientes que têm obstrução das pequenas vias aéreas ou redução da difusão de monóxido de carbono. Por que obstrução das pequenas vias aéreas? Porque a espirometria, se a gente for fazer a pletismografia, a gente vai ver essa obstrução de pequenas vias aéreas, mas a espirometria em si ela tem pouca sensibilidade para avaliar as pequenas vias aéreas. Ou paciente que tem um declínio do VF1 mais de 40 mililitros ao ano, né? Então, esse paciente pode até ter mais sintomas do que o paciente que tem DPOC leve e moderada, né? A progressão, como eu falei, é variável, o tratamento não se sabe, mas é um pessoal que 30% aí vai desenvolver a doença. Uma outra nomenclatura é o atual chamado PRISM, que é o paciente que tem uma relação VF1-CVF preservada, mas a espirometria não é normal. Ou seja, tem VF1 sobre CVF maior ou igual a 0,7 pós-BD, mas o VF1 e o CVF são menor que 80%. Esse é um outro fenótipo. Assim, a Gould não está inventando isso, na verdade, está dando um nome para uns fenótipos que existem na prática, né? Ela não está inventando doença. Mas esse fenótipo do prisma é mais prevalente em fumantes e ex-fumantes, em mulheres e obesos, em pacientes que têm múltiplas comorbidades. Esses pacientes têm maior risco de doença cardiopulmonar, morte por doença cardiovascular, internam mais, desenvolve obstrução também,
esse em torno de 20% desenvolve obstrução crônica do fluxo aéreo, mas os sintomas da progressão são variados. Então, pré-DPOC e o PRISM. Alguns outros termos, a gente sabe que o pico da função pulmonar, como a gente viu lá no gráfico, está ali na puberdade e início da idade adulta, entre 20 a 25 anos. O termo jovem DPOC diz mais respeito à cronologia da doença, do que que ela começa lá mesmo nessa idade de 25, 50 anos. O paciente tem uma relação VF1-CVF menor que 0,7. Por quê? Então, esse é um paciente jovem DPOC, é porque ele tem uma doença mais precoce, são aqueles que nunca atingem a função pulmonar normal ou têm um declínio acelerado, né, precoce da doença. Pode ter muita alteração estrutural e tem essa função pulmonar desde o início prejudicada. O subdiagnóstico e o subtratamento é a regra aqui nesses pacientes. Pode ter alto impacto para a saúde desses pacientes. Jovem DPOC não é a mesma coisa de DPOC de leve gravidade, né? Aqui, esses pacientes de DPOC leve, eles têm fatores de risco, mas a função pulmonar ainda está preservada, descreve apenas a gravidade funcional, né? Pode ser em qualquer idade, com ou sem sintomas, a progressão é variável. Então, o termo DPOC inicial, que a gente não deve utilizar, é um termo mais biológico, de quando a doença começa, mas isso não necessariamente, como a gente pensava no passado, né? Depois de 40 anos, vocês lembram disso? Paciente que fumou mais de 20 anos, março, que tem sintomas após 40 anos. Não, isso já não usa mais, porque não, a realidade é outra, a doença começa bem mais cedo. Processo biológico na fase inicial, né? Então, esse termo aqui não é usado mais clinicamente, né? Bom, vamos ver um pouquinho do cenário do impacto da DPOC. Esse é um sinal de alerta, e aqui eu já agradeço ao Luiz Fernando, que esses primeiros slides ele me forneceu. Então, é um cenário alarmante que a gente tem aqui. De cada 100 pacientes, 20 a 30 são diagnosticados e tardiamente, né? Seja por problemas médicos ou do sistema de saúde, por conta do próprio paciente mesmo, que acha que tossir é normal, falta de ar é normal com a idade. Então, 10 a 15 têm acesso à medicação correta, 5 a 10% dos pacientes têm boa adesão e 3 a 5 usam o dispositivo corretamente, ou seja, de 14 a 90%. Então, você vê que nós temos um mundo aqui de pacientes que não estão tratados e, mais do que isso, não estão instruídos sobre a doença e sobre a evolução da doença, que eles poderiam evitar que acontecesse, não é mesmo? É um mundo grande de pessoas aqui que não estão tratadas. E vejam aqui, segundo diversos estudos aqui do Brasil, a prevalência da doença em torno de 16 a 17%, em inquéritos populacionais com espirometria, né? Em torno de 70% nem sabia que tinha DPOC, né? Não tinha um diagnóstico, né? E 55% subtratados. Enfim, uma tragédia, né, médico-social total. Eu sempre digo, não é só por causa de não ter diagnóstico ou de estar recebendo remédio. Não tem informação para a doença e, com isso, a doença vai evoluindo com o tempo, né? E no Brasil, as internações elas são frequentes, né? É a quarta causa de internação no país. Esse gráfico está um pouco mais até 2016, mas isso não muda muito. Parece haver redução de taxa de mortalidade maior nos estados do Sul e Centro-Oeste. Mas é uma internação número de internações muito alto, né? E se a gente olhar o custo disso, né? Pacientes que vão pelo menos uma vez ao pronto-socorro, 39% deles, o custo por episódio, né, de crise em torno de R$ 258. Com uma internação sem UTI, o custo em torno de R$ 11.000, né, com 8,7 dias de internação. E o paciente que precisa internar em UTI, o custo unitário é, em média, R$ 74.000. Então, se a gente pegar esse número de pessoas, é um valor exorbitante, mesmo assim, é um pouco negligenciado por conta de tabelas do SUS no país, não é isso?
Uma coisa importante que tem que estar no nosso cenário, e o cardiologista sabe muito bem disso, o cardiologista, o geriatra, o clínico também, mas nós que lidamos com doenças crônicas assim, tão focadas como as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias, a gente analisa o paciente como um todo e trabalha na redução de riscos, né? Então, a gente tem interseções com várias comorbidades que o nosso paciente tem, né? E nós temos esse tipo de paciente. DPOC é um cliente comum do cardiologista, do pneumologista. E as comorbidades alteram significativamente o curso da doença, né? Claro que esse aqui é um estudo que vê a prevalência de comorbidade frequentemente observada nos idosos com DPOC e não DPOC, em 5 categorias aqui de faixa de etária, menos de 55 anos até mais de 85, de 10 em 10 aí para frente. Não vou passar, mas vocês veem que a lista é grande, todos vocês conhecem, não é? Que vocês estão acostumados a lidar com uma avaliação abrangente dos pacientes nos nossos consultórios. Mas o que mostra? Os indivíduos com DPOC eles têm mais comorbidades, morrem numa idade mais jovem. A comparação entre essas 5 faixas etárias mostra que o número de comorbidades vai aumentando com a faixa etária, a prevalência das doenças do envelhecimento vai aumentando, obviamente, a densidade para o maior desse grupo está entre 55 e 65 anos, mas é semelhante ao do grupo sem DPOC com 15 a 20 anos de idade, que tem algum outro tipo de obstrução. E os achados persistiram após ajuste para o tabagismo. Então, você vê que o P aqui nas diversas faixas etárias é sempre comparando DPOC e não DPOC para a mesma faixa etária. Os pacientes com DPOC adoecem muito mais, né? E aqui, para vocês verem, a prevalência de comorbidades, aqui com a bolinha completa, né, laranjada, paciente com DPOC e não DPOC de baixo. Então, vocês veem aqui só 2 exemplos, osteoporose e aterosclerose. Olha como o paciente com DPOC adoece muito mais cedo, 50 anos, do que os pacientes sem DPOC, em torno de 76 a 85 anos, para osteoporose, ou seja, pacientes com DPOC em torno de 50 anos já tem osteoporose sintomática, né? E a aterosclerose é a mesma coisa. Ela é mais precoce do que nos pacientes com DPOC, do que nos pacientes sem DPOC. Então, vocês veem que é um mundo, e não começa aqui com 50 anos, começa antes os problemas, acelerado pela DPOC, pelo processo inflamatório desencadeado sistemicamente pela DPOC. Esse é um grande estudo de função pulmonar em pacientes com coronariopatias, né? Então, aí interessa bastante a vocês. É o maior estudo da função pulmonar, são mais de 3.100 pacientes com 2.730 espirometrias, pacientes com mais de 40 anos, doente coronariano, fumante e ex-fumante com mais de 10 anos de máximo, né? O que mostra nesse estudo? Esse estudo avaliou esses coronariopáticos com espirometria, 58,5% era normal, 11% tinha distúrbio restritivo, ok, pode ser pela até doença cardíaca, mas 30% tinha distúrbio ventilatório obstrutivo sem ter o diagnóstico, sem ter tido o diagnóstico. 30% nas unidades coronarianas, para vocês verem. Então, esses pacientes não tiveram diagnóstico, 70% desses 30% era DPOC. Sem diagnóstico prévio, 70% a maioria por DPOC. Pacientes com obstrução do fluxo aéreo, eles têm mais sintomas respiratórios, mais visitas à unidade de emergência e menor qualidade de vida. Então, é uma oportunidade, um cenário aqui para o cardiologista de reconhecer no episódio, né, na eventualidade de um paciente coronariopata estar ali com você, de fazer esse diagnóstico, né? A gente sempre fala que a internação, embora ela não seja desejável, mas quando acontece é a hora da gente fazer um upgrade na saúde dos nossos pacientes, né? Este é um outro estudo interessante, que é o chamado comorbidoma, né? São comorbidades e risco de morte em pacientes menores que 50 anos com doença obstrutiva, pulmonar obstrutiva crônica. Claro que a maior parte dos nossos pacientes tem mais de 50 anos. O que vocês veem aqui? Doença coronariana, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, câncer de pulmão, fibrose pulmonar, hipertensão pulmonar, úlcera gastrointestinal, cirrose, e aqui no centro 10, morte.
Quanto mais perto do centro aqui onde está a morte, né? Quanto mais centro as comorbidades estiverem aqui, maior é o risco de morte. Então, vocês veem aqui câncer de pulmão e fibrose pulmonar, a doença cardíaca, estão mais a doença coronariana, para vocês verem, né? O diâmetro do círculo corresponde à prevalência, né? O volume de pacientes. Mas vocês veem que pacientes com menos de 50 anos, olha, vocês verem que a morte está aqui, câncer de pulmão, tuberculose e doença bipolar. Então, já começa mais cedo. O ideal é que eu faça esses diagnósticos, inclusive se essa é a exposição ao tabaco e outras fumaças, antes de chegar nesse comorbidoma aqui, né, de 10% de prevalência. Então, o cenário diagnóstico, o subdiagnóstico é a regra ainda, infelizmente, tanto subdiagnóstico como diagnóstico equivocado, né? A taxa de falso positivo de 42%, em apenas uma espirometria, se a relação menor que 0,7, e 48% se a relação tiver menor do que limite inferior, né? Então, a espirometria é o método mais utilizado, que deve ser feito na prática clínica, é simples, reprodutivo, baixo custo e é reprodutível, né? Mas, como eu falei, tem baixa sensibilidade para pequenas vias aéreas, né? Pode estar normal em paciente sintomático e alterada no assintomático. Então, mas a doença é assim mesmo, né? Vocês podem ter um paciente hipertenso que está lá no topo a pressão e ele fala que não está sentindo nada, mas você me fez uma medida aleatória e pegou a hipertensão dele, não é mesmo? Então, pode acontecer na doença também pulmonar. O diagnóstico, muitas vezes, é tardio, infelizmente, por falta de consciência mesmo com a população de alguns médicos, né? E por quê? Os médicos solicitam pouco exame. Se nós pensarmos, igual a gente pede hemoglobina glicada, a gente pede lipidograma, avalia a saúde óssea, enfim, e tudo mais, mas na hora da doença respiratória não pede espirometria, isso é lamentável, né? E hoje o acesso ele ainda é difícil, mas está melhorando. Nós temos uns programas aí que estão ajudando bastante a saúde pública a ter um acesso à espirometria. E muitas vezes exames e laudos de má qualidade. Essa é uma luta grande da nossa sociedade, né? Que tem muitos não médicos fazendo espirometria ou dá laudo, ou médicos também não capacitados, ou não médicos dando laudos eletrônicos, enfim, não tem nenhuma controle sobre a qualidade do exame, sequer mesmo da interpretação do mesmo, né? A gente tem os exames, assim como na cardiologia, de função pulmonar mais avançada, a pleximografia, medida da resistência de vias aéreas e avaliação aí dos fluxos das pequenas vias aéreas e do enfisema. Então, não pensar que a espirometria é a primeira e última coisa a ser feita naquele seu paciente que está sintomático, sua cardiopatia está controlada, mas o paciente ainda está sintomático, não está convencido que essa espirometria esteja refletindo, a pleximografia, a difusão pode ajudar de acordo com o seu raciocínio clínico ali. Então, é uma detecção mais precoce da disfunção das pequenas vias aéreas, né? Tem problemas em relação a previsto ponto de corte, mas eu nem vou discutir problema aqui. Resolve a maior parte dos casos, né? E pode fazer o diagnóstico de doença obstrutiva antes da redução da relação VF1 sobre CVF. Claro que sim. Pode mostrar aprisionamento de ar, pode mostrar hiperinsuflação, com aumento, né, da capacidade pulmonar total, com aumento do volume residual, enfim. Pode mostrar só aprisionamento, ou seja, aumento do volume residual sem aumentar a capacidade pulmonar total. Então, é muito interessante esse exame. Vai permitir a gente fazer bastante mais precocemente o diagnóstico. E os exames de imagem também. As imagens vão mostrar e vão ter um grande papel daqui para frente, somente a tomografia, que vão mostrar alterações, como nós falamos antes, das pequenas vias, das vias aéreas e o enfisema pulmonar. Há uma grande discussão, será que aí já não é doença? Aí é um problema que, do ponto de vista médico, a gente vai ter que resolver. Mas, como nós vimos, a questão da imagem já está prevista lá no paciente pré-DPOC, que às vezes tem fatores de risco, tem sintomas, e não tem função pulmonar alterada, mas pode ter alteração na tomografia. É importante dizer, gente, que também vocês, cardiologistas, acompanhem aí
pacientes entre 50 e 80 anos que fumam ou que fumaram e pararam há menos de 15 anos, eles têm indicação de fazer rastreamento de câncer de pulmão para a detecção precoce do câncer de pulmão, né? Então, existem os protocolos, né? Basicamente é esse grupo que a gente atende com frequência, não é mesmo? Então, a gente vai ver, né? Vendo esse rastreamento, a gente tem visto também muitas áreas de enfisema, bronquite, bronquiolite, enfim, mostrando que a doença já está acontecendo do ponto de vista da imagem. Então, o que está acontecendo atualmente é que nós temos feito, na prática geral, nesse ponto, como está sendo feito, o diagnóstico está sendo feito muito tardiamente, né? Que você veja que o decréscimo, como nós vimos, da função pulmonar é a partir lá dos 20 e poucos anos, o topo da função alcançada ali, né? Entre 20 e 25 anos, e o decréscimo ele ocorre muito antes, e nós estamos diagnosticando aqui depois de 50 anos, né? Então, os sintomas já vêm desde mais cedo, mas a gente começa a tratar do sintoma, que o paciente já perdeu treinamento, massa magra, enfim, já adquiriu outras doenças, muito tardiamente também. O ideal é que a gente faça o diagnóstico mais precoce. Para quê? Para inventar a doença para jovem? Não, gente. É para evitar que a doença progrida. Reconhecer a função pulmonar aqui no paciente de risco, para manejar esses sintomas e reduzir com isso a carga da doença do paciente para o sistema. Essa é a meta para esse diagnóstico. Quando nós devemos considerar o diagnóstico, então, de DPOC, entrando mais a parte aqui do diagnóstico mais prático, se qualquer um desses sintomas aqui, dispneia, tosse crônica ou pacientes com fatores de risco, considerar o diagnóstico e realizar a espirometria. A dispneia é progressiva, piora com esforço, e é persistente. Não é a dispneia que é alternante, tem dia que tem dia que não tem, igual do asmático. A tosse é crônica, essa sim pode ser intermitente, não produtiva, mas se o paciente tiver um componente brônquico muito exuberante, ele pode ter tosse produtiva, principalmente se ele estiver fumando ainda. E a presença de fatores de risco, tabagismo, inclusive nas culturas, aí, com qualquer forma de tabagismo, tá, gente? Isso que a gente fala, não existe tabagismo menos maléfico, vamos dizer assim, né? Não existe uma forma de tabaco seguro, né? Exposição a outras fumaças, de queima de biomassa, poeira ocupacional, vapores, fumaças, gases e outros produtos químicos. E os fatores do hospedeiro, né? Genética, anomalias de desenvolvimento pulmonar, prematuridade e infecções na infância. O diagnóstico diferencial de dispneia, como vocês sabem, é amplo, né, gente? Eu não vou passar por tudo aqui, mas asma, insuficiência cardíaca, bronquiectasias, tuberculose, né? Que tem uma questão no nosso meio, mas pode cursar com sintomas parecidos, né? Nem todo paciente tem tuberculose aguda, com febre, expectoração daquele jeito, hemoptóico, enfim, com imagem lá em cima, às vezes a luta entre o hospedeiro e o germe mantém uma doença mais subclínica e que pode ser tuberculose. As bronquiolites, inclusive pós-transplante de medula, bronquiolites da infância e pacientes com tomografia com aprisionamento de ar. E a panbronquiolite difusa, que é uma doença mais dos asiáticos, né, que cursa com sinusite crônica e opacidades, né, centrolobulares, uma doença bronquiolar, né? Então, opacidade centrolobular, no lobo, centro do lobo secundário, difusa. A espirometria, então, ela é fundamental. Aqui, só para vocês, a Gold coloca para ver o que é uma espirometria normal, um VF1 de 4 litros, uma CVF de 5 litros e uma relação de 0,8. Aqui, se vocês veem um paciente com um VF1 de 1,8 litros, a capacidade vital de 3,2, um VF1 sobre CVF de 0,56, vocês veem que é uma curva mais achatada. Obviamente, espirometria não é só essa curva, tem a curva fluxo-volume, que também nos dá uma ideia muito boa, não só da qualidade do exame, do esforço que o paciente fez, se está adequado, mas também da forma, né, do shape da curva, fala a favor de doença obstrutiva, ou de doença restritiva, ou do normal. Então, a espirometria é importante para o diagnóstico, mas avalia a gravidade da obstrução do fluxo aéreo. Isso é importante para o prognóstico, porque VF1 se correlaciona com o pior prognóstico. Não é o melhor dos cenários, porque tem pacientes que têm VF1 baixo e têm uma vida quase normal, mas são as variações que tem, né? Não correlaciona muito com sintomas, mas em termos de prognóstico, sim. E é para avaliação de segmento, para decisões terapêuticas, seleção de tratamentos, ou pacientes que têm discrepância de sintomas e função, então vai seguir com espirometria,
para diagnósticos alternativos em caso de desproporcionalidade entre sintomas e função, para intervenções não farmacológicas, inclusive pacientes para uso de válvulas endobrôncicas, né? Ou mesmo identificar o declínio mais rápido da função nos pacientes que estão muito sintomáticos. Então, como que faz? A relação do menor que 0,7, nós vamos classificar a gravidade de espirométrica pela GOLD, o GOLD 1, o VF1 está mais que 80, sempre com relação menor que 0,7, moderado está entre 50 e 80, grave entre 30 e 50 e muito grave menor que 30. Então, esse é o aspecto da obstrução, né? Aí nós vamos avaliar os sintomas, pode ser a MRC, que é uma escala mais simples, ele diz mais respeito à dispneia em si, então ela é vamos dizer assim, monomodular, né? Só a dificuldade do paciente praticar exercício mais simples, ou pelo CAT, né? Que é a avaliação do score mais abrangente, né? São 8 perguntas aqui sobre tosse, não tem secreção, que meu peito não dói, não pesa, enfim. Então, você vai colocando aqui, então é uma avaliação mais abrangente e vai ter aqui, você vai somando os pontos, que pode chegar aqui a 40. Então, assim que é o diagnóstico. Então, uma doença, um diagnóstico confirmado espirometricamente, não é? Eu vou avaliar a gravidade da obstrução, aqui pelo valor, né, percentual do VF1, e aqui eu vou avaliar sintomas e risco. Esse quadrinho já mudou algumas vezes, era ABCD, agora é ABE. Mas o importante saber aqui que depois que eu fiz o diagnóstico e sei a intensidade da obstrução, eu preciso saber qual que é a intensidade dos sintomas e qual que é o risco de exacerbação desse paciente. O nosso objetivo do tratamento, isso aqui é importante, igual para o diabético, é manter lá a hemoglobina glicada numa faixa normal, na pressão arterial do cardiologista manter próximo ali de 12/8, enfim. Aqui é para manter esse paciente com um mínimo de sintomas, ou seja, um MRC 0,1, um CAT menor que 10, e sem exacerbações, 0, no máximo 1, sem hospitalização. Né? Um paciente no B aqui, ele não exacerba muito, mas ele está com muito sintoma. Eu tenho que mexer nesse paciente, o Luiz vai comentar sobre o tratamento. Agora, essa faixa de cima aqui, esse paciente tem alto risco de morte, porque a exacerbação prediz mortalidade, prediz o risco da próxima exacerbação. O fator mais importante da previsão de exacerbação é ter tido exacerbação nos 12 meses anteriores àquela consulta que ele está fazendo, ok? Então, para terminar, DPOC é uma doença frequente e subdiagnosticada, tem alto impacto médico-social, os fenótipos novos, clínicos e funcionais, descreve melhor o espectro de alterações obstrutivas. O diagnóstico espirométrico é fundamental, mas ainda pouco acessível em vários centros. Nós vamos reconhecer os fatores de risco, a história de infecções e exposições, e a classificação ela enfatiza 2 aspectos fundamentais para a condução do caso, que é a intensidade dos sintomas e presença das exacerbações. E aqui eu termino, agradeço a oportunidade. Ricardo, excelente. A gente conseguiu aí fazer uma aula bem conceitual. Falamos de definição, falamos de patogenia, falamos dos novos termos, que não são muito conhecidos pela gente da cardiologia. Você falou do cenário epidemiológico, que é muito importante em relação à doença, as comorbidades estão aí relacionadas, o cenário diagnóstico, né, e a classificação. E a partir daí a gente tem que entender um pouquinho sobre como tratar essa doença, né, Luiz? E aí eu convido o nosso colega Dr. Luiz Fernando Ferreira Pereira, vai falar para a gente sobre o tratamento da DPOC, prática com base nas evidências. Luiz é pneumologista do Biocor e da Oncobio, é coordenador do serviço de pneumologia do Hospital das Clínicas da UFMG e atual coordenador da comissão de DPOC da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tissologia. Luiz, um prazer ter você aqui, obrigado pelo aceite do convite. Vamos lá? Eu que agradeço a oportunidade única de estar junto aí com vocês. Esses são meus conflitos. Para essa aula, todos os slides são meus. Nós vamos ser breves, considerações gerais e o manejo da DPOC segundo 2 diretrizes e um pouquinho do manual de DPOC da Sociedade Brasileira, que foi lançado dia 8.
Ricardo já comentou, então, essa nova taxonomia não é só uma questão de etiologia, não. É muito importante entender que no futuro, talvez a gente sabendo que um DPOC, por exemplo, é por fogão a lenha, ele tem mais bronquite. Talvez a gente possa ter algum tratamento diferente mais para frente. Hoje a gente tem pouco sobre isso. Uma doença, então, que é fundamentalmente de inflamação e de lesões com reparos de vias aéreas. Ela começa com os bronquíolos, 70% do DPOC começa ali, e depois a gente tem enfisema, alterações outras, algumas vasculares são também bastante precoces. Poucos sintomas, né? Dispneia e tosse, o DPOC ele chia mais só na crise, e um critério diagnóstico que é um pouco rígido e um pouco tardio, mas é o mais utilizado no mundo, que é uma espirometria com a relação do VF1 para CVF menor que 0,7 após broncodilatador. É sempre importante falar de pequenas vias, porque elas são chamadas silenciosas, porque tem uma área de 140 metros quadrados. Portanto, é preciso lesar muita pequena via até que ocorra aumento da resistência. E é lá o grande fator de dispneia. A função pulmonar com a espirometria, já foi dita, é baixa sensibilidade. A gente pode lançar mão da pletismografia, no HC nós temos, e a de oscilometria de impulso, que ainda precisa de mais trabalho sobre valores previstos. O que mais se trabalha hoje em DPOC são os exames de imagem, não somente para detectar enfisema, mas com os aparelhos que agora a gente tem em softwares que podem calcular o grau de enfisema e o grau de obstrução de pequenas vias aéreas, ainda com um pouco de erros, mas esse é o futuro muito breve. Biomarcador em DPOC, a gente tem realmente, por enquanto, é só o nosso hemograma com o eosinófilo. Os outros biomarcadores, como o óxido nítrico, o escarnosido, são mais usados em pesquisa. É fundamental entender que esta disfunção de pequenas vias aéreas, antes chamadas vias silenciosas, são cada dia menos silenciosas. E se eu não tenho pletismografia, se eu fizer aquele score CAT, e ele for maior ou igual a 10, que significa um DPOC sintomático, esse indivíduo tem uma odds ratio de 12 para ter doença de pequena via. Então, o CAT alterado acima de 10 é uma grande dica de lesões de pequenas vias. Em termos de comorbidade, importante aí em vermelho, que são basicamente as cardiovasculares, que são as que têm mais relação com morbidade mais séria e morte, excetuando o câncer, obviamente. Hipertensão é a campeã, mas a insuficiência coronária, até porque os fatores de risco são muito parecidos. Os pacientes com DPOCs, com o passar do tempo, cada dia fazem menos atividades físicas, e isso é mais um problema para eles terem doenças cardiovasculares. Mas a lista, como vocês podem ver, é enorme. Um dado muito interessante, esse trabalho é antigo, mas vale a pena comentar, quase 26 mil DPOCs, crise moderada da DPOC, aumentava o risco de infarto agudo 2,3 entre o primeiro e o quinto dia. E esse aumento do risco de infarto pós-exacerbação, ele se prolonga, em média, por até 30 dias. E quanto mais grave a crise, quer dizer, aquele que interna e vai para o CTI, pior. Se esse paciente está com dispneia no CTI, com exacerbação de DPOC, e infartar sem ter dor, vai ficar difícil a gente pensar no assunto. Então, é muito importante pensar nessa correlação de evento respiratório agudo. A DPOC chama exacerbação, eu não sei por que não chama crise ou ataque, porque na cardiologia, a insuficiência coronariana causa um ataque, porque ele tem risco de morte. E o DPOC que interna, especialmente em CTI, ele também tem um alto risco de morte. Os beta-bloqueadores seletivos, eles reduzem a morte dos pacientes com indicações dos mesmos para a doença cardiovascular. Se não tiver doença cardiovascular, você dá beta-bloqueador, isso realmente não vai ser bom, aumenta até a exacerbação. Como toda doença hoje, existem esses termos assim que são bonitos, né? Procurar os traços tratáveis. É o que a gente faz há muito tempo, com outros nomes, mas a gente procura um indivíduo que exacerba muito e se não melhorar com terapia tripla, eu posso dar azitromicina, alguém que já está precisando de oxigênio, alguém que pode se beneficiar de uma cirurgia redutora de volume, reabilitação pulmonar, entre outros dados. Cabe a gente, numa forma de detetive mesmo, numa forma individualizada, identificar os traços, os fenótipos, as comorbidades que vão nos ajudar a entender melhor e tratar melhor nosso paciente. Então, vamos falar do manejo propriamente dito.
A meta, diminuir dispneia, aumentar a qualidade de vida, melhorar o estado de saúde e reduzir crises. O maior vilão da DPOC são as crises. Quem tem muita crise vai ter mais crise. Quem tem muita crise perde mais função pulmonar. Quem tem muita crise morre mais de DPOC. Não podemos deixar o paciente entrar num ciclo vicioso de mais dispneia, mais parado, menos atividade física, menos atividade, mais dispneia, e com isso vão surgindo uma bola de neve de problemas. Entre as medidas gerais, cessar tabagismo, imunizações, estimular a atividade física, dieta balanceada, observar, avaliar a adesão e checar e melhorar a adesão e o uso correto dos dispositivos inalatórios. Nós sabemos que quase metade dos pacientes erram. É fundamental monitorizar e avaliar sintomas, seja no MMRC ou no CAT, que é um questionário muito mais amplo que uma escala de dispneia. Avaliar a crise. Você já teve crise, usou corticoide, usou antibiótico, foi internado, não foi internado? Ter um plano de ação mínimo. Medir frequentemente, avaliar frequentemente o hemograma, tentando ver se tem aumento de eosinófilo, que tem a ver com maior resposta a corticoide inalatório. Identificar os traços tratáveis, as comorbidades, grande ênfase à cardiovascular. Não podemos esquecer que as 3 maiores causas de morte da DPOC são cardiovascular, câncer e a própria doença. A própria doença mata mais nos graves, enquanto nos leves a moderada eles morrem mais de câncer e de problema cardiovascular. Ricardo já comentou da escala do MRC, que é uma escala de dispneia. Pontos positivos, universal, todo mundo entende, quando variar um ponto tem valor clínico. Entretanto, os pacientes mais graves, por exemplo, que estão na escala em 4, eles têm melhora, mas às vezes eles não saem do 4. Muitos questionários existem na literatura, o BOLD, ou BOD é o mais usado, inclusive para indicação de transplante, mas tem BODEC, XADO, e o mais hoje utilizado, com certeza, é o CAT, porque ele avalia sintoma noturno, sintoma diurno, tosse, sensação de opressão, entre outros. Falando de tabagismo, não há muita mudança nos últimos 20 anos. Apoio comportamental, medicamentos de primeira linha têm evidência A. Quais são os medicamentos de primeira linha? A reposição de nicotina, com adesivo, gomas e pastilhas aqui no nosso meio, bupropiona, antidepressivo, vareniclina, que há 2 anos saiu de mercado por uma série de problemas nem tão bem explicados, e para este ano, mais para o fim do ano, nós devemos ter, no fim do ano que vem, desculpe, a citizina, ou citiziclina, que também atua no receptor alfa-4 beta-2, eficácia semelhante, efeitos adversos muito parecidos com vareniclina, com um problema, tem que ser usado 3 vezes ao dia. Não podemos esquecer que temos um Programa Nacional de Controle do Tabagismo, no qual a reposição de nicotina e a bupropiona são gratuitos, bem como o apoio. Dentro do HC, a gente tem um ambulatório de cessação do tabagismo. Para quem quiser aprofundar, a diretriz do tabagismo de 2008 é excelente sobre a medicação e não há nada de novo para que fique preocupado por estar lendo uma diretriz antiga. A Conitec de 2020, 7 perguntas pico, muito bem feita. Essa diretriz americana também com 6 ou 7 perguntas pico. E o livro de tabagismo da Sociedade Brasileira, que eu pude organizar em 2021. É um livro completo para quem quer aprofundar, porque tem 500 páginas. É fundamental imunizar. Nós sabemos que esses pacientes, quando tomam as vacinas corretas, eles reduzem exacerbações, sejam virais ou bacterianas. Imunização para gripe, Covid, pneumococo, o reforço de coqueluche ou a própria coqueluche, e agora o vírus respiratório sincicial, que em maiores de 60 anos, especialmente com comorbidades, ele é muito importante e uma causa grande de internações e de mortes, e agora nós temos uma vacina, em princípio, com uma aplicação apenas. Temos o calendário da SBIM, temos um livreto SBIM com a Sociedade Brasileira, temos o GOLD. E aí todos os calendários SBIM, maior de 60, menor de 60, com doenças especiais ou sem doenças especiais, tem uma parte boa sobre os cardiopatas nesses pacientes especiais. Para falar em doença obstrutiva, tem que falar de dispositivo, porque se o paciente não usa ou não sabe usar com técnica correta, ele não vai melhorar. Nessa coluna que está aí da esquerda, nós temos o passado. Esse preto aí é o primeiro nebulizador da década de 30.
O que nós temos hoje são dispositivos que não usam mais gás CFC desde 2011, por causa da lesão da camada de ozônio. Os nossos gases são hidrofluoroalcano, que não lesam a camada de ozônio, mas têm efeito estufa, e o coeficiente de CO2 deles é relativamente alto. A partir do ano 2026, 25, alguns países da Europa já vão trocar esses gases todos por gases com uma redução de efeito estufa de mais de 10 vezes. Nós temos aqui os espaçadores, para quem não sabe usar corretamente os dispositivos pressurizados. Nós temos os inaladores de pó, onde tem uma gama enorme. Aqui, esses dois últimos, o rosa e o azul aqui, eles são só abrir e usar. E o Neva Suave, que não tem propelente e não é pó. Ele é um vapor com remédio lá dentro e tem uma mola que eu vou mostrar para vocês. O futuro não serão esses dispositivos, serão mini nebulizadores que já existem no mercado com um preço muito bom. O problema é que não há disponibilidade de beta-2 e anticolinérgico de longa ação, então, por enquanto, eles não são usados em DPOC e asmáticos. Os pacientes erram muito, gente. 20 a 67% para inalador pressurizado e 22 a 36% para inalador de pó. E são erros críticos que comprometem a deposição do aerossol. O aerossol tem que ter um diâmetro médio aerodinâmico de menos de 5 micras. Entendendo a engenharia e a técnica de uso. Isso aqui é um dispositivo inalatório comum, pressurizado. Lá dentro nós temos da lata de alumínio o propelente, que é o hidrofluoroalcano, que serão mudados no ano que vem, junto com o medicamento. Você tem que agitar o dispositivo, o remédio vai para uma câmara de doseadora e quando você dispara, rapidamente evapora o propelente e a droga é inalada. O HFA, esses mais novos, eles têm uma menor velocidade e uma menor queda de temperatura. O CFC antigo caía, às vezes, a temperatura do aerossol em 10 graus, e isso atrapalhava o paciente utilizar. Fundamental retirar a tampa, mas por incrível que pareça, tem paciente que não retira. Não pode aplicar igual a Dr. House no pescoço. Expirar, colocar na boca, disparar no início de inspiração lenta e profunda e fazer uma pausa pós-inspiratória de 10 segundos. O problema aqui é a coordenação entre o disparo e o início da inspiração. Pense num DPOC cardiopata dispineico para fazer isso. Não é fácil. Ou esse paciente na crise. Então, esses pacientes precisam acoplar um espaçador para reduzir o problema da coordenação. Os inaladores de pó, você precisa de uma força inspiratória, a caixa torácica vai gerar um fluxo inspiratório, e quando você gerando esse fluxo, você vai degradar a lactose que está junto com a droga e liberar apenas a droga. Todos eles têm um anteparo para reduzir mais ainda o tamanho do diâmetro do aerossol. Do lado direito aí, nós temos 4 tipos de agulhas dos inaladores de pó, que são de cápsula. Você tem que colocar uma cápsula aí dentro e apertar 3, 4 vezes para furar a cápsula. E do lado de cá, nós temos em cima o turborreiler, o discos, o Ellipta e o Nextrailer, que são outros tipos de inaladores de pó. A dose e o preparo varia com cada dispositivo. No primeiro turborreiler, nos de cápsula é só furar. No turborreiler aqui em cima, roda aquela partezinha vermelha para um lado e para o outro até dar um clique. O discos você abre uma vez onde está o local para pôr o dedo, depois tem uma alavanca que tem que ser puxada. Esses dois últimos é só abrir e até o fim já está pronto e usar. Precisa de uma inspiração vigorosa e profunda e agora mais de 30 litros por minuto, também com pausa de 10 segundos. Como nada é bem feito, o problema aqui é o pico de fluxo inspiratório. Um paciente DPOC mais idoso, debilitado, já com massa muscular reduzida, VF1 muito baixo ou em crise, ele pode não gerar o fluxo adequado e nessas situações, e hoje em dia se preconiza que dentro do hospital sempre seja o aerossol pressurizado com espaçador. Finalmente, um dos dispositivos mais engenhosos que é o Neva Suave. Nós temos uma mola que ao ser comprimida gera uma energia. Quando você dispara o dispositivo, a mola dispara e ela cria uma energia que faz a droga com vapor d'água passar por minúsculos canalículos até gerar um aerossol bastante, um diâmetro bastante pequeno, homogêneo, e é o aerossol que tem menor velocidade e ele não tem propelente. Do ponto de vista ecológico, ele é muito bom, porque é zero de propelente. Também tem que ser preparado, girado por um lado e disparar no início de uma inspiração lenta
e profunda. Então, esses são os 3 grandes tipos, que o outro são os nebulizadores, seja mesh ou seja de jato ou ultrassônico. A escolha do dispositivo, você tem que observar bem a parte cognitiva do paciente, você tem que ver se tem destreza para utilizar o mesmo, então se ele consegue aprender a usar, se ele tem fluxo adequado e se ele faz a coordenação adequada. E isso é muito individual. Para os 4 pilares para a gente escolher, segundo o Gina, seriam: quais são os dispositivos e medicamentos disponíveis, quais são aqueles que o paciente usa correto, o paciente está satisfeito com aquele tipo de dispositivo e qual que é o mais ecológico. O mais ecológico são os de pó ou névoa suave e os novos gases propelentes a partir do ano que vem, especialmente a Inglaterra vem muito forte sobre isso e ela gostaria até de eliminar de vez o pressurizado, que é um exagero. Os gases HFC dos atuais dispositivos, são esses dois aí, 134 A e 227 EA, o equivalente de CO2 dele é muito alto. 2 jatos de uma bombinha pressurizada equivale ao gás para efeito estufa de 330 ml de refrigerante, ou de um carro andando 2 km. Essa é uma revisão fantástica dessa altura. Quer dizer que os 200 jatos do dispositivo é como um carro andando, multiplicando por 100, 200 km. É fundamental e essencial, então, ensinar e checar a técnica periodicamente. Partindo para a definição das medicações. Para o paciente com pouco sintoma e sem crise, apenas um tipo de broncodilatador de longa ação. Para aqueles com muitos sintomas, o CAT maior que 10 ou MRC maior igual a 2, você dá 2 broncodilatadores. Para os exacerbadores, quer dizer, mais de 2 crises no ano passado ou uma crise grave que internou nos últimos 12 meses, você vai dar 2 broncodilatadores de cara, e se ele tiver o eosinófilo acima de 300, você já pode dar terapia tripla, porque é onde o corticoide funciona mais. Então, seria um anticolinérgico, um beta-2 de longa e um corticoide, terapia tripla. Isso para iniciar tratamento de quem não usava medicação antes. Quando o paciente já usa medicação, nós vamos dividir em 2 grandes grupos. À esquerda, os pacientes com dispneia apenas, mas que não exacerbam. Se ele estiver com apenas um broncodilatador, você passa a dar 2. E é interessante que o Gold aqui, ele fala o seguinte: se com 2 broncodilatadores não funcionar e não tiver crise, você tenta ver se não tem outros motivos, se não tem uma IVE associado, ou trocar o dispositivo, mas ele não fala em mais nada, parou aqui. Para os exacerbadores, o Gold, se o eosinófilo é menor que 300, já usa um broncodilatador, você dá 2. Mas se o eosinófilo já for mais de 300, já poderia começar com a chamada terapia tripla. Beta-2 de longa, anticolinérgico de longa, com corticoide. Por que esse cuidado? Porque quando o eosinófilo está abaixo de 100, o corticoide acrescenta pouco e o corticoide inalado aumenta um pouco o risco de pneumonia. Então, eu posso ter pouca redução de crise com aumento do risco de pneumonia, e isso não seria interessante para o nosso paciente. Finalmente, aqueles que não respondem à terapia tripla ou nem podem usá-la, nós vamos lançar a mão de roflumilaste, um inibidor de fosfodiesterase, a gente usa muito pouco, dá muita diarreia, náusea e perda de peso. Ou azitromicina, segunda, quarta e sexta, 500 miligramas, que é muito, muito bom para esse grupo de pacientes e o Gold considera como a primeira opção. Eu não gosto só falar do Gold, o Gold é muito bom, mas tem algumas coisas que são um pouco exageradas, e esta aqui é a diretriz canadense baseada em evidência, e o bacana dela é a simplicidade. De um lado, aqueles pacientes com pouco sintoma, com função pulmonar pouco alterada, dê um broncodilatador apenas para eles. Do outro, aqueles que já têm mais sintomas e já têm mais alteração de funções. Você vê que aqui pode ser pouca alteração. Aqueles com baixo risco de crise, dê 2 broncodilatadores. Aqueles que não melhoram com 2 broncodilatadores, mesmo não tendo risco de crise, quando o Gold dizia para não usar corticoide, o canadense diz o seguinte: pode testar corticoide. A gente não pode esquecer que 15 a 20% dos DPOCs têm combinação com asma, e asma tem que dar corticoide. Então, eles pedem para você acrescentar o corticoide aqui e observar o que acontece. Se em 1 mês ou 2 melhorar, continua, senão você tira. E, por outro lado, é muito mais simples. Se ele tem mais sintomas, mais função alterada e tem crise, você já começa com terapia tríplice, se não der,
vai para azitromicina ou vai para inibidor de fosfodiesterase. Não precisem assustar com essa tabela, mas eu queria muito que depois vocês, com calma, em quem for rever online, só para entender. Temos 2 broncodilatadores de elongação da década de 90, fim dos anos 90, que para uso de 12 em 12. Depois surgiram o idacanterol e o ladaterol, que já são para uso de 24 horas. Depois o tiotrópio, o glicopirrone e o meclidínio, que são anticolinérgicos de elongação para uso cada 24 horas. E já há muito tempo temos algumas combinações de beta-2 de longa com corticoide. No Brasil, hoje dispomos apenas de 3 corticoides, a budesonida, a fluticasona e a beclometasona. Depois também nós temos combinações de beta-2 de longa com corticoide de longação ou de 2 broncodilatadores de longação. Inclusive, em Minas, nós temos essas drogas todas disponíveis para DPOC. E o mais recente é a combinação de 3 drogas no mesmo dispositivo. E quando eu dou todas as drogas no mesmo dispositivo, eu posso melhorar a adesão e posso melhorar a técnica também, se o paciente está sabendo usar, porque ele não precisa aprender a usar 2 tipos de dispositivos. A mais recentes, então, são o vilanterol com fluticasona ou meclidínio, que chama Trelegy, o formoterol com beclometasona e glicopirrone, que chama Trimble, o Trelegy é inalador de pó, o Trimble é pressurizado, e agora, este ano, foi lançado o formoterol budesonida glicopirrone, que é o Breztri, que também é o inalador pressurizado. Pela primeira vez, o GINA, no ano de 2023, essa é uma tabela antiga do que reduz mortalidade em DPOC. Então, sempre foi parar de fumar, reabilitação, oxigênio para aqueles que necessitam, ventilação não invasiva para quem necessita e redução de volume cirúrgico. E aí, em 2023, foi incluída aí, nessa tabela destacada em vermelho, a terapia tripla, porque 2 trabalhos mostraram que reduz a morte, tanto a diretriz canadense como o GOLD consideram que isso é relevante e de evidência alta. Terapia tripla, quando administrada em DPOC mais grave, exacerbador, eosinofílico principalmente, reduz sintomas, reduz crise e reduz a mortalidade. Em relação à oxigenoterapia, o clássico é o PaO2 menor que 55 e a administração via concentrador, pelo menos 15 horas por dia, para manter a saturação 92 a 94. A medida de saturação de gasometria em repouso com o paciente fora de crise. Eu tive o prazer de participar dessa recomendação brasileira, que está muito prática. Nós temos umas 12 tabelas práticas. A ideia desse grupo todo era um colega da cardio, da clínica, da geriatria, quer dizer, um não pneumologista, poder utilizar com precisão, com técnica, a oxigenoterapia domiciliar prolongada. Em resumo, então, nós temos para tratar DPOC medidas gerais, cessar tabagismo, imunizações, reabilitação, atividade física, dieta balanceada, checar a adesão e a técnica de uso de dispositivo. Monitorar sintomas, crise, ter plano de ação para as crises, monitorar eosinófilo, identificar comorbidades e traços tratáveis. De um modo geral, as comorbidades são tratadas com as recomendações habituais das mesmas. Terapia inalatória de primeira linha, gente, olha a facilidade. 1 broncodilatador, escolha entre um LAMA e um LABA. 2 broncodilatadores, um anticolinérgico e um beta-2 de longa. E talvez terapia tripla para aqueles casos selecionados, que a gente vai reduzir também muitos sintomas e morbidades. Quem não deu certo com tudo para trás sendo bem feito e tem exacerbação, eu posso lançar mão de azitromicina, e quando a gente lança mão com boa indicação é muito bom, rofluilase. Na fase avançada, a reabilitação é essencial, mas deveria ser começado mais cedo, oxigênio, ventilação não invasiva e, às vezes, a redução de volume, que hoje não é feita cirúrgica, em geral é broncoscópica. Aí embaixo, eu quero comentar do manual de DPOC da Sociedade Brasileira, que é um manual, eu fui o organizador e editor, e o objetivo é para não especialista. Ele tem 60 páginas, mas 25 são de texto e as outras 25 são basicamente tabelas e quadros. 2 artigos para vocês depois acessarem, 2 revisões, mostrando os fatores de risco parecido e a inter-relação de problema cardiológico e problema pulmonar. E essa figura que eu achei a mais interessante. Temos cada dia mais de falar em risco cardiopulmonar. Esse risco cardiopulmonar é fundamental.
porque tanto a DPOC em sua exacerbação, como os problemas cardiovasculares associados, vão ser causadores de morte do nosso paciente. 3 slides apenas sobre cigarro eletrônico, que eu não poderia dizer. E nós estamos na 4ª geração, são centenas de marcas, sem padronização, regulação, controle de qualidade. Os de 4ª geração, um pod de sal de nicotina pode ter 59 miligramas de nicotina, lembrando que um cigarro tem apenas 1 miligrama. Eles têm vapor, que lá dentro tem propileno glicol, glicerina, metais pesados, particulado. O particulado, o metal pesado e a nicotina do atual cigarro eletrônico é maior que o cigarro comum. Os saborizantes já passaram de 15 mil e já temos trabalho falando em 2.000 substâncias nos cigarros eletrônicos. Do ponto de vista de cardiovascular, essa revisão é muito boa, tanto nicotina como os compostos carbonila e saborizantes têm problema, mas eu gostaria de destacar, não existe mais dúvida que o particulado fino do cigarro eletrônico aumenta a rigidez dos vasos igual ao cigarro comum. E na minha área, esse é um trabalho de rato albino que mostra em biópsias que tem hiperplasia, perda ciliar, dilatação, espessamento alveolar, inflamação, congestão, aumento de fibra elástica e fibra muscular. Na verdade, a biópsia desses ratinhos é exatamente a biópsia de DPOC que a gente via 40 anos atrás. Diga não, então, aos cigarros eletrônicos. Temos que parar essa nova epidemia. Muito obrigado. Luiz, fantástico, tá? Eu acho que depois a gente passar da parte de conceitualização, conceito, né? Ali com o Ricardo, a gente reforçou aí o diagnóstico, a doença de pequenos vasos, a relação com a doença cardiovascular, né? O manejo dessa doença pulmonar e, o mais importante, o risco cardiopulmonar, que a gente não pode esquecer. E agora, para poder finalizar essa parte, Miltinho, a minha página fechou aqui, que era a página de apresentação sua. Eu perdi seu currículo. Pode Ó, falar, Luiz, que eu sou cria sua Milton, aí, você pode Milton apresentar sem é poder. um amigo, cria nossa. Milton Henriques Guimarães Júnior faz parte da diretoria da Sociedade Mineira de Cardiologia, hoje é médico em Ipatinga. Tem mestrado, né, Miltinho? Isso. Cardiologista, e vai falar para a gente dessa interação da parte da doença cardiovascular com a DPOC. Miltinho, complementa, por favor, seu currículo. Não, acho que você falou tudo aí, Luiz. Então, eu sou cardiologista clínico, atuo aqui em Patinga, tenho mestrado pela UFMG na infectologia e medicina tropical. Agradecer aqui a oportunidade, sou um fã dos webinários, aí, então agora que estou desse lado aqui, é um prazer poder participar ao lado de gigantes aí, né, como o Dr. Frederico, Dr. Luiz Fernando, Dr. Ricardo Amorim, e você também mesmo. Então, não vou delongar muito aqui, não. Então, assim, se já foi falado, né, o paciente com DPLC e com doença cardiovascular é um grupo demográfico aí semelhante e que compartilha também o abuso do tabaco como um importante fator de risco. Nessa minha apresentação aqui, eu vou tentar percorrer ela com 3 perguntas aqui. Qual que é o impacto da doença cardiovascular no paciente com DPLC? Alguns desafios aí no diagnóstico e no manejo do paciente com DPLC e doença cardiovascular. E, por último, que se usa a terapia inalatória no paciente com DPLC aumenta a incidência de eventos cardiovasculares. Começando, então, com a primeira pergunta, aí, qual que é o impacto de doença cardiovascular no paciente com DPLC? Esse trabalho, então, de 2019 do JACC, são 31 mil pacientes com DPLC seguidos por 13 anos. Em azul é o paciente que não tem a doença cardiovascular mencionada aqui na caixinha, e em vermelho é que ele tem. Então, chama atenção que para a doença cardíaca isquêmica, ciência cardíaca, FA, o paciente com DPLC com essa comorbidade sempre tem uma mortalidade maior, né? A linha vermelha aqui mais baixa. Chama muita atenção aqui a linha da insuficiência cardíaca, né? Com uma mortalidade de 40% em 2 anos, que depois tem IC e DPLC, mas também chama atenção aqui da fibrilação atrial, né? Então, isso aqui demonstrando que o paciente com DPLC mais a doença cardíaca tem, sim, um prognóstico pior, né? Esse outro trabalho também é de 30 mil pacientes com DPLC seguidos aí por quase 5 anos, comparados com quase 100 mil, 1 milhão de indivíduos aí que não tinham DPLC. O que eles viram? Um indivíduo com DPLC, ele tem 5 vezes mais chance de ter infarto aí, quando seguido ao longo do tempo, estão mostrando esse impacto aí da doença cardiovascular no DPLC.
Essa meta-análise também do JAMA também traz uma informação importante que o indivíduo com DPOC, então, tem uma chance 2,5 vezes maior de ter doença cardiovascular do que aquele que não tem DPOC. E aqui uma situação frequente na prática clínica nossa também de hospital, de pronto-socorro, é o paciente, então, que chega com um DPOC exacerbado, e nesse trabalho, então, eles mediram a troponina de alta sensibilidade desses pacientes. O motivo da admissão desses pacientes era o DPOC exacerbado, eles não tinham queixas cardíacas, e em todo DPOC exacerbado com a troponina ultrassensível alterada acima do percentil 99, eles fizeram um cateterismo, né? E o que eles viram foi que nesse paciente, nesse perfil de paciente, então, com troponina, DPOC exacerbado, troponina de alta sensibilidade alterada, seria uma injúria miocárdica, não tinha sintoma de infarto, basicamente 70% tem doença coronária, sendo que em 22% doença arterial. Isso aqui já foi mencionado também pelo Dr. Luiz Fernando, então, assim, o impacto da exacerbação do DPOC na incidência de um evento cardiovascular. Nessas 3 linhas, então, são todos de indivíduos, com 213 mil indivíduos com DPOC, que eles separaram em grupos. Quem não tem exacerbação, que é a linha azul, incidência de evento cardiovascular bem menor. Quem tem uma exacerbação moderada, que é aquela tratada não precisa de internação, trata com corticóide, antibiótico, em vez de aquele que teve, o paciente com DPOC que teve que internar. Se a gente vê a taxa acumulativa de evento cardiovascular, esse trabalho aqui é interessante que a taxa de evento é maior nos 30 primeiros dias, quando o risco de ter um evento cardiovascular é quase 4 vezes maior, mas eles mencionam também que esse risco se mantém, esses indivíduos foram seguindo até 1 ano, e até lá, 1 ano depois da exacerbação, o risco dele continua maior em comparação com o indivíduo que não tem. Esse outro trabalho, então, para falar um pouco do binômio DIC com a DPOC, esse trabalho, então, o estudo Paragon, são indivíduos com IC de fração de ejeção preservada, quase 5 mil pacientes, né? E nesse trabalho, então, basicamente, 1 em cada 7 indivíduos com IC-FEP tinha DPOC. Então, a prevalência de DPOC de 14% nesse espectro aí da insuficiência cardíaca, né? Esses pacientes que tinham, então, a IC-FEP mais o DPOC, é a linha vermelha aqui, a taxa acumulativa, então, tanto de hospitalização quanto de mortalidade, é bem maior do que o indivíduo com IC-FEP sem DPOC, e o indivíduo com IC-FEP mais DPOC tem muito mais, uma qualidade de vida pior, muito mais sintoma, para o mesmo nível de NT-proBNP. Agora, falando um pouco dos diagnósticos, dos desafios no diagnóstico e no manejo do paciente com DPOC e doença cardiovascular, segunda pergunta aqui. Esse trabalho também que eu achei bem interessante mostrar, eu acho que todo mundo aqui já conhece do valor do NT-proBNP, né, aquele peptídeo então, que é liberado pelo miócito, toda vez que a gente tem uma pressão aumentada intracavitária, seja ventricular ou arterial, que a gente usa para diferenciar aquela dispneia de origem cardíaca ou pulmonar. Mas o que esse trabalho coloca é assim, que no indivíduo, quando é POC, ele é um indivíduo diferente. Por quê? Porque de base, ele é um indivíduo mais hipoxêmico, é um indivíduo que já tem doença na musculatura pulmonar, então ele já tem um grau de hipertensão pulmonar e já tem um grau de estresse maior sobre o VD. Então, o corte habitualmente usado, né, do NT-proBNP, eles viram, foram 150 pacientes com DPOC com uma exacerbação grave, teve que ir para o CTI. Esses indivíduos tiveram uma avaliação por uma junta clínica, mais raio-x eco, e se o paciente tivesse entubado, eles faziam até Swan-Ganz. E o que eles viram, assim? Então, depois de pegando esse julgamento clínico e correlacionando ele com o NT-proBNP, aquele indivíduo com DPOC com uma exacerbação grave, né, com um NT-proBNP menor que 1.000, ele não tem um envolvimento ventricular uma disfunção ventricular aguda presente naquela exacerbação, né? Isso aqui porque muitas vezes o paciente com DPOC exacerba, muitas vezes a infecção viral, bacteriana, mas algumas vezes a gente não consegue identificar um fator. E aqui eles viram, então, que quando o NT-proBNP é menor que 1.000, dificilmente você tem envolvimento de uma disfunção ventricular aguda. Quando é maior que 2.500, provavelmente junto daquela exacerbação da POC, você tem também uma disfunção ventricular esquerda. Esses cortes aqui diferentes do habitual, né, que seria um NT-proBNP menor que 300 ou maior que 450, uma dispneia no pronto-socorro do paciente não DPOC. No DPOC, esse valor de corte, por esses motivos que eu falei, hipoxemia, inflamação, é um indivíduo que já tem um estado basal com o sistema cardiovascular mais estressado, então os cortes teriam que ser um pouco diferentes. Que também já foi mencionado que
nesse binômio IC-DPOC, a gente tem um gap diagnóstico e um gap no tratamento. Gap no diagnóstico é somente 1/3 dos pacientes que têm IC e DPOC tem uma espirometria, o que o Dr. Ricardo já falou, então, do subdiagnóstico, né? Então, a espirometria é muito pouco solicitada. E o outro gap seria o gap do tratamento, porque uma vez que tem um diagnóstico de DPOC e o paciente também tem IC, então a gente sabe que na IC com fração de ejeção reduzida, né, o beta-bloqueador é uma droga que muda a mortalidade, mas muitas vezes o paciente com DPOC ele não ganha a droga por aquele medo de exacerbação. E aí vem a próxima pergunta, assim, o uso de beta-bloqueador, né, no paciente que tem DPOC, mas tem um motivo cardiovascular para usar, tem uma insuficiência cardíaca, é seguro? E aí, sim, estudos observacionais mostraram que sim, inclusive até com uma até contra-intuitiva, assim, redução de distância. Então, aquele paciente que tinha, né, IC e DPOC usava beta-block, então o cardiologista tem um medo de piorar a exacerbação, na verdade, os dados mostravam que o paciente tinha menos exacerbações de DPOC, né? Isso levou até, né, só um trabalho que ilustra isso, quase 11.000 pacientes com DPOC que infartaram, né? E eles viram que naqueles pacientes que DPOC que infartaram usaram beta-bloqueador, eles tiveram um menor número de exacerbação do DPOC. Então, uma redução praticamente de 22% aí, relativa do risco de exacerbar se esse paciente estivesse usando um beta-bloqueador. Eu acho que aí dessa ideia partiu até de trabalhos, então, que os pneumologistas falaram assim, não, então vamos pegar esse paciente com DPOC, ele não tem um motivo cardiológico para usar, mas vamos dar beta-bloqueador para ele e vamos ver se com isso reduz a exacerbação. Foram 2 trabalhos, um de 2019, que pegou 500 pacientes com DPOC moderado a grave, deu metoprolol para diminuir a exacerbação de DPOC e seguir esse paciente por 1 ano. Aqui a gente vê no gráfico que, com relação ao número de exacerbação, foi o mesmo, mas quando você pega a exacerbação grave ou muito grave, aquele paciente que usou metoprolol teve mais. Então, foi um estudo neutro do ponto de vista de diminuir a exacerbação e até aumentou a exacerbação grave. Esse outro trabalho de 2024, desse ano, é o mesmo racional. Paciente com DPOC, que vai usar um beta-bloqueador não para doença cardíaca, mas para evitar exacerbação de DPOC. Só que agora a droga foi o bisoprolol, também 500 pacientes randomizados, o bisoprolol começava com uma dose de 1,25, ia ser titulado até 5. E o que eles viram? Assim, que o número de exacerbação de DPOC foi a mesma, então o estudo foi neutro. Mas eu acho que dá para ver com outro viés aqui, que da segurança do uso da droga, né? Então, são pacientes que usaram um beta-bloqueador com DPOC e que não tiveram mais exacerbação por usar beta-bloqueador. Não protegeu, mas também não piorou. E aqui, esse outro estudo também que eu achei interessante, para a gente falar da escolha do beta-bloqueador, o cardio-seletivo versus o não cardio-seletivo. São 51 pacientes com IC de fração de ejeção reduzida e DPOC, que, de base, esses pacientes usavam carvedilol. E o que eles foram ver? Será que a gente trocar, então, o beta-bloqueador não seletivo, carvedilol, por um seletivo, tem algum ganho de função e de um teste de caminhada de 6 minutos? São desfechos mais não duros, vamos falar assim, de exacerbação ou mortalidade. E o que eles viram? Com a troca do carvedilol para o metoprolol, há um aumento no volume expiratório forçado aí do primeiro e segundo, mostrando que sim, há uma melhora na espirometria desses pacientes quando você troca o carvedilol pelo metoprolol, pelo bisoprolol, que teve o maior aumento aí no volume expiratório forçado de primeiro e segundo. Mas isso não se refletiu numa diferença no teste de caminhada de 6 minutos. De maneira que o UpToDate, então, traz esse fluxograma que eu achei interessante colocar também. Então, orientando então, o uso de beta-bloqueador no paciente com DPOC, que vai usar o beta-bloqueador por uma indicação cardiológica, né? Então, a gente vai questionar primeiro qual que é a fração de ejeção do paciente, se ele tem a fração de ejeção menor que 50, então tem que usar um beta-bloqueador que demonstrou redução de mortalidade nesse espectro de paciente, então vai usar o succinado de metoprolol ou o bisoprolol, né, os cards seletivos. Se a fração de ejeção é maior que 50, você vai usar, então, no cenário de controle de frequência da FA, pode ser atenolol, ou succinado de metoprolol, para o paciente que tem angina, novamente metoprolol, atenolol ou nebivolol, se quer usar no cenário de hipertensão resistente, ou nebivolol, ou novamente aqui atenolol ou metoprolol. E aqui, só agora invertendo um pouco a ótica da pergunta, então você acha, nós cardiologistas também, que temos esse espectro de um paciente coronariopata, com esse, que a gente às vezes tem que prescrever uma droga de ação curta,
Será assim? A gente sabe que tem o beta-2 de ação curta e tem o antimuscarínico, não o ipatrópio e o salbutamol. Será que o salbutamol, a gente tem essa ideia que ele eleva mais a frequência cardíaca que o ipatrópio, então será que no paciente cardiopata o ipatrópio seria melhor que o salbutamol? Então tem esse trabalho aí que eu achei interessante também. 304 pacientes têm tanto asma quanto DPOC, mas eles fizeram o seguinte teste aqui. Então eles fizeram uma nebulização aqui com 20, equivalente a mais ou menos 20 gotas de ipatrópio, 10 gotas de salbutamol, e mediram a frequência cardíaca desses pacientes 10 minutos depois. Que eles viram um incremento assim, no salbutamol, a frequência cardíaca basal foi de 106 para 117, com ipatrópio foi de 93 para 106. Então, os autores colocam assim, tem-se aquela ideia que o ipatrópio, às vezes, eleva menos a frequência, que isso, na verdade, nesse trabalho aqui, isso não se mostrou né, o ipatrópio não teve esse menor elevação de frequência. Ele partiu de um basal menor, mas a frequência também subiu bastante, tá? Com relação a tremor e palpitação, tremor foi até mais frequente no ipatrópio do que no salbutamol, mas quando você vê palpitação, foi 25% no salbutamol e 14% no ipatrópio. E, por último, que outro aspecto também nessa questão do manejo que eu quero ressaltar é que nós, cardiologistas, muitas vezes também temos a simplificar o diagnóstico. A gente tende a não estratificar o paciente com DPOC, no sentido assim, DPOC vai para a cirurgia cardíaca, né? Aqui a importância de se analisar o volume expiratório forçado aí do primeiro e segundo. Então, assim, o paciente que tem um DPOC leve, né, o GOLD o volume expiratório forçado acima de 80% do predito, tem uma mortalidade que é a mesma da população em geral, quase 1,4%. Já quando você vai avançando nos espectros, então, já quando você tem o grupo 2, o DPOC moderado, o VF1 entre 50 e 80, a mortalidade já vai para 2,9. E quando você vai para o espectro do VF1 menor que 50, o DPOC, o GOLD 3 ou 4 ali, né, já tem uma mortalidade de 5,7. Então, assim, então, no DPOC, a gente tende, às vezes, estratificar mais, olhar a espirometria, olhar o VF1, para a gente ter uma melhor ideia, para não tentar colocar todo mundo no mesmo pacote, né? E, por último, e acho que a pergunta mais difícil de responder é essa, que é o uso da terapia inalatória no paciente com DPOC aumenta a incidência de evento cardiovascular? Isso, então, existe uma grande divergência e controvérsia na literatura, né? Então, vou começar mostrando aqui alguns trabalhos mais antigos, esse primeiro aqui de 2002, que pegou 630 pacientes que tiveram síndrome coronariana, comparou com 10 mil pacientes, e foram ver se será que o paciente que infartou, comparado com esses 10 mil pacientes da população em geral, fizeram mais uso de beta-agonista? Eles viram que sim, e que tinha uma dose incremental, sendo um estudo de caso controle. Depois desse trabalho de 2003, com 12 mil pacientes com DPOC com mais de 55 anos, falou que o uso de um beta-agonista de ação curta não foi relacionado ao aumento de risco para infarto. E a gente tem essa meta-análise também mais antiga aqui de 2004, tá na frente aqui, 2004. São 3 estudos, 6 mil participantes, que falam o seguinte: uma dose única de beta-agonista aumentou a frequência cardíaca numa média de 9, reduziu o potássio em 0,3 e aumentou em 3 vezes o risco de uma taquicardia sinusal, mas não aumentou, tá a linha aqui embaixo, deixa eu pegar outro pincel ali, mas não aumentou, desculpa, a ocorrência de eventos cardiovasculares maiores, né? E aí, quando a gente examina também os grandes trabalhos que avaliaram a terapia inalatória, as drogas inalatórias, eles mostraram também uma segurança cardiovascular. Aqui tem um TORCH, são 6 mil pacientes com DPOC, né? Os pacientes foram randomizados para o salmeterol, um beta-agonista de ação longa, ou o corticóide inalatório fluticasona, ou a combinação deles, ou placebo. E aí, o que eles viram no final de 3 anos? Que a ocorrência de evento cardiovascular nessa população de DPOC, vamos pegar o placebo, que seria referência, 24%. Então, 1 em cada 4 tem um evento cardiovascular. Essa taxa de evento cardiovascular no indivíduo que usou salmeterol é a mesma do placebo, que também foi a mesma da fluticasona. E quando você combina salmeterol e fluticasona, teve uma taxa até menor. Então, teve uma certa proteção de evento cardiovascular pequena, mas que aconteceu. Mesma coisa quando a gente pega o estudo também do tiotrópio, né, um antimuscarínico de ação longa. Então, um acompanhamento de 4 anos de quase 6 mil pacientes com DPOC, quando a gente vai olhar a questão de evento cardiovascular
no paciente que usou o tiotrope, ela foi menor, uma redução relativa de 16% e absoluta de 0,6%. E, quando se analisou mortalidade cardiovascular, ela também foi menor a favor do tiotrópio. A crítica ao trabalho é que, assim, não são pacientes do mundo real, no sentido que o paciente com cardiopatia grave era excluído do estudo. E aí, quando a gente pega a literatura mais recente, começam a aparecer, então, alguns trabalhos que mostram, assim, que o uso, seja do LABA, né, ou do LAMA, esse trabalho aqui também é bem robusto, em quase 300 mil pacientes com DPLC, que não eram usuários de LABA ou LAMA, né, e eles, então, chegaram à seguinte conclusão, que nos primeiros 90 dias, mais ou menos, ali, do paciente que usa o LABA ou LAMA, você tem um aumento de 1,5 do risco cardiovascular. De uma maneira interessante, o risco começa a cair no decorrer do tempo, depois ele volta a subir. Tem esse outro trabalho também com 200 mil pacientes, também um estudo de caso controle. Eles pegaram esses 200 mil pacientes e eles compararam, então, partindo que o comparador era usar antimuscarínico de curta ação, eles começaram a comparar, então, LABA, SABA e o corticoide com LABA com o antimuscarínico de curta ação, seria hipatrópico. Eles viram que LABA, SABA e corticoide com LABA teve um aumento da razão de risco cardiovascular, quando se comparava, então, essa terapia com o antimuscarínico de ação curta. E aí, por último, esse último trabalho, então, foi essa meta-análise aqui, de ano passado, 51 trabalhos, 91 mil pacientes com DPLC. O que eles viram? Quando você compara, né, a partir do comparador corticoide inalatório com beta-agonista de longação, a terapia dupla LAMA e LABA, então compara LAMA e LABA com corticoide LABA. Corticoide LABA foi um pouco melhor, com diferenças significativas, né? Então, a terapia dupla LAMA e LABA, comparado com isso, foi um pouco pior. O risco relativo é 40% maior, mas o absoluto seria um aumento de 0,3%, muito pequeno. Assim também aconteceu para a terapia tripla, quando comparado com corticoide LABA. E esse aumento do risco cardiovascular era mais evidente quanto mais grave fosse o paciente. Então, quanto maior o risco basal do paciente, maior era a diferença. E se você comparasse a terapia dupla, né, LAMA e LABA, quanto comparado com apenas LAMA ou apenas LABA, não tinha diferença. Aí, por fim, assim, então, o que os autores concluem? Fala que o benefício da terapia dupla, né, o anticolinérgico com beta-agonista de elongação, para evitar uma exacerbação do DPOC é muito evidente, é 16, né? Então, cada 16 pacientes que você trata, você consegue evitar uma exacerbação do DPOC. Esse provável NNH, o provável dano e provável aumento de limite vascular seria muito mais, seria 203 pacientes para provocar um dano, né? Mas não seria uma terapia, como tudo na medicina, não é isento de risco. E, por fim, então, concluindo, a doença cardiovascular tem grande impacto na sobrevida dos pacientes com DPLC. O paciente com DPLC tem um risco aumentado da doença cardiovascular de 2,5 a 5 vezes. De 14% a 30% dos pacientes com IC têm DPLC, e essa é uma população que é subdiagnosticada, porque a espirometria é subutilizada. O uso do beta-bloqueador em paciente com DPLC é seguro, preferencialmente os cardioseletivos. As evidências são conflitantes, mas pode ocorrer um pequeno aumento do risco cardiovascular com o uso de beta-agonistas e antimuscarínicos inalatórios no tratamento da DPLC. Esse pequeno aumento deve ser pesado contra uma melhora no controle das exacerbações da doença e com o risco cardiovascular basal do paciente. Então é isso. Agradeço aí novamente, Luiz. Miltinho, excelente, viu? Eu acho que a gente está fechando aí com chave de ouro. A gente passou aí pela fase de conceito, falamos de tratamento de EPLC e agora a gente falou da interação com a doença cardiovascular. O desafio diagnóstico, né, os sintomas são muito semelhantes, uma doença muito subdiagnosticada, muito subtratada, as interações, as preocupações que a gente tem em relação ao uso do beta-bloqueador e as interações medicamentosas, e existe esse medo do aumento do risco de eventos cardiovasculares na hora que você utiliza medicação para a doença pulmonar. Isso não é real, né, Luiz e Ricardo? Pessoal, nós estamos com a hora bem adiantada. Eu acho que eu vou abrir a sessão da gente conversar aqui mais uns 5, 7 minutinhos, senão eu vou atrapalhar o jogo do Ricardo, né? Que é daqui a 5 minutinhos, né? Acho que 5, 7 minutinhos, para perguntas. E já tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer ao Luiz e ao Ricardo. A gente trabalha no HC com muita cirurgia cardíaca, Milton também trabalha com cirurgia cardíaca lá em Patinga.
E essa sobreposição de DPOC e doença cardiovascular, ela é muito prevalente e é prevalente no paciente que vai fazer cirurgia cardíaca, né? É indicado para todo paciente com doença pulmonar fazer espirometria antes da cirurgia, como estratificação de risco? Ricardo e Luiz. Luiz, seu áudio está fechado. Vamos lá. De qual doença, né, que nós estamos falando respiratória? Vamos falar aqui bem de DPOC. A graduação funcional, ela é muito importante. Ela tem N valores, especialmente no prognóstico. Quando eu avaliar um DPOC para uma cirurgia cardíaca, por exemplo, eu vou fazer uma espirometria para cirurgias grandes em todo mundo, né? Cirurgias de extremidades, cirurgias com tempo cirúrgico curto, paciente que tem pouco sintoma e não tem crise, eu estou muito tranquilo. Mas em DPOC, além da função, avaliar grau de dispneia e crises nos últimos 12 meses. Vou dar um exemplo. Alguém tem VF1 de 50%, Milton mostrou, não é bom, 50 para baixo, mais problema. E o outro tem 60. E às vezes o problemático é o de 60, porque ele tem 60 de VF1 e é exacerbador. E o de 50 não é exacerbador. Então, eu acho que a gente tem que realmente avaliar o paciente com uma visão bem holística. Quanto mais grave, mais demorada for a cirurgia e pior for a condição cardiopulmonar, né? Porque também a gente tem que abrir o leque, às vezes não é só espirometria, precisa de mais exames da nossa parte e de vocês, né? Tem uma situação importante também, qual cirurgia e que situação de doença aguda nos coronariopatas em que está contraindicado fazer no coronário agudo, fazer espirometria. Porque os manuais de hiperventilação podem causar espasmo coronariano agravado, obstrução coronariana, né? O que acontece muito em hospital, muitas vezes é o seguinte, o paciente interna e aí interna e faz tudo na véspera, né, Luiz? Então, muitas vezes é difícil você, nesse contexto, modificar alguma história natural da cirurgia para esse paciente com uma véspera, com um período pouco estreito, né? Isso vale para as outras coisas, não só a espirometria. E uma coisa aqui que a gente não abordou em relação à comorbidade é a apneia obstrutiva do sono, que é frequente nos pacientes, principalmente nos pacientes obesos com fibrilação atrial, particularmente é muito frequente, é frequente na população geral, mas que, para um diagnóstico e para um tratamento adequado, eu preciso de um tempo antes para iniciar a abordagem dessa condição, né? Então, é muito importante nos consultórios que as situações sejam, a atuação seja preemptiva, né? Seja lá no início, para que a gente já vá conduzindo esse paciente, porque eles são todos de risco cardiovascular e de doença respiratória, né? Eu queria só Milton, comentar uma coisa, Luiz, que eu achei que pode. Milton, foi excelente a aula, viu, Milton? Porque eu e Ricardo, como é uma aula da gente para vocês, a gente fez ela muito mais, vamos dizer, conceitual. E você fez uma coisa que eu adoro em aula, que é realmente a gente falar e mostrar a publicação. Óbvio que essas publicações, algumas revisões, você mostrou sua revista muito importante, mas tem muita coisa em jogo ali. Quando a gente analisa o número frio, que ocorre isso ou aquilo, porque o DPOC tem muita tipo, é uma doença muito heterogênea. O que eu acho que conta mais é a conclusão desse último trabalho. Existe um pequeno risco de usar LABA e LAMA em DPOC. Fato. Esse risco, ele é muito menor do que o benefício, com algumas exceções. A gente só não vai dar beta-bloqueador em quem não tem indicação. Aquilo que eu comentei com uma frase no fim. Trate as comorbidades de acordo com as recomendações das comorbidades. No caso nosso, de beta-bloqueador em relação a vocês, começar com um seletivo em dose progressiva, porque, na verdade, a seletividade de beta-bloque também depende de dose. Você pegar um seletivo e usar uma dose muito alta, você não tem. Mesma coisa do beta-2, né? Ele é seletivo e nem tanto. E eu acho que o mais importante nessa nossa inter-relação aqui hoje, tá? Com DPOC, fator de risco são muito parecidos. Pensar em doença coronariana e IC. Tá com IC e insuficiência coronariana
pensar em DPOC. E nesses dois doenças, quanto mais grave, pode ter certeza que vai combinar doença mesmo. Pessoal, alguma pergunta entre vocês antes que eu feche o webinar? Milton, Luiz, Ricardo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Tem dois trabalhos, tanto na meta-análise quanto naquele estudo do TORCH, quando o paciente usa o corticoide inalatório, tem o menor taxa de evento cardiovascular. A gente sabe que a outra face é o aumento da pneumonia, como o doutor Luiz falou, mas será que a terapia, vocês têm essa, né, vocês que discutem muito DPOC, vocês têm às vezes essa impressão que o paciente que usa o corticoide pela aquela teoria inflamatória, né, então você está usando um corticoide, está diminuindo a inflamação, isso é bom para o sistema cardiovascular, mas por outro lado tem a moeda do aumento da taxa de pneumonia. Quer começar, Ricardo, ou vai eu mesmo? Vou começar aqui por causa da pneumonia, mas o estudo do TORCH, né, foi muito importante para isso. O estudo do TORCH é um estudo muito grande, mas tem algumas questões. Lá atrás nós ficamos muito preocupados porque ele teve 40% de perda de segmento. No estudo de 3 anos, teve uma perda muito grande, a gente ficou meio sem saber se esse número era real. Mas depois, nos outros estudos, se comprovou com outros corticoides, inclusive estudos mais de longa duração. O que acontece é a mesma coisa que a gente tem que avaliar, o benefício de dar contra o risco de pneumonia. Um paciente que continua exacerbando, aliás, um do fruto do estudo TORCH foi essa maior seletividade, mais parcimônia para usar o corticoide inalatório. Ele ficou realmente no grupo mais restrito, porque a gente viu que o corticoide inalatório reduzia a exacerbação, mas com os LABAs e os LAMAs mais novos, a redução de exacerbação também foi muito importante. Então, nós não precisamos de corticoide em todo mundo. Então, esse grupinho que ficou lá é o grupinho da exceção que vai ficar ali um pouquinho em que a redução de exacerbação, que é o que se associa à mortalidade, e não à pneumonia, em geral não é pneumonia grave, muitos estudos nem fizeram uma auditoria dos diagnósticos, como o TORCH foi relatado, né? Relato do pesquisador, né? Então, na maioria não tinha nem raio-x, então fica complicado, né? Mas eu sei, voltando, os estudos mais recentes mostraram. Mas, então, esse grupo muito selecionado lá, que não respondeu o LABA-LAMA e as outras medidas todas que o Luiz colocou, e está exacerbando, o risco de exacerbação é maior que o de pneumonia, não tem dúvida, entendeu? Então, redução de exacerbação, trazer para o paciente com uma faixa de menor risco. Então, isso é paramount aí na condição do paciente com DPOC. Bom, uma coisa é certa, você não pode dar corticoide isolado em DPOC, isso é o fato. Se corticoide ajuda a fazer alguma prevenção de doença cardiovascular, eu vou dizer para vocês, até hoje essa resposta eu não tenho certeza dela, porque olha, você vê uma publicação mostrando que alguma coisa de marcador diminui, eu acho que o Ricardo colocou o ponto principal. De novo, quando você vai dar um corticoide no DPOC, não é só o VF1, não é só o grave, é o grave que exacerba, que tem eosinófilo maior de 300. Esse aí não há o que discutir. Naqueles 2 grandes trabalhos que reduziu morte com terapia tripla, teve um autor, ele simplesmente reanalisou, tirando os pacientes que tinham eosinófilo alterado. E aí não tem essa melhora de mortalidade. Lembrando que quando o eosinófilo está alto, ainda tem mais um agravante, ou uma solução, porque a inflamação eosinofílica tem na asma, e 15 a 20% dos DPOC misturam com asma. Então, os trabalhos que têm corticoide em DPOC, eles têm mais inflamação eosinofílica, e esses 2 trabalhos deixavam ter história de asma no passado. Não podia ter diagnóstico, mas podia ter no passado. Então, essa é uma discussão de literatura eterna, mas que se a gente for lembrar que o aumento de pneumonia, e Ricardo já comentou, a maioria dos trabalhos não tem radiografia, é impossível separar o que é uma pneumonia, praticamente uma exacerbação, aumenta 4,5% a 5% nos piores resultados, mas reduz crise 20 a 27%, você mostrou naquele trabalho, chegou a uma média de 16%, é bem mais redução de exacerbação do que pneumonia, e o DPOC morre de quê? De exacerbação, e esse aumento de pneumonia não aumentou a mortalidade, é estranhíssimo, aumenta a pneumonia nos pacientes e ninguém estava morrendo de pneumonia, porque muitos não deviam ter nem ter pneumonia. E Luiz, aproveitando tão rapidamente a questão da exacerbação, Ricardo também,
vocês têm alguma estratégia diferente para o paciente coronariopata agudo? Não estou falando de paciente crônico, tá? O paciente acabou de infartar e ele tem doença concomitante e ele exacerba a doença pulmonar, porque realmente ele faz congestão pulmonar, fica em terapia intensiva, ele passa a utilizar menos medicação em 24, 48 horas. E aí? Como é que a gente faz no que exacerba? Nossa, Luiz, aí você colocou uma situação, né, que é muito difícil. Partindo do racional, que eu devo tentar o melhor tratamento, e se ele tiver exacerbando de DPOC junto, né, porque ali está misturado, né, ele Uhum. infartou, está agudo, DPOC está um pouco dispineico. A tendência natural é fazer os tratamentos com doses habituais. Nesta hora, é uma bela de uma discussão e não há resposta, tá? Um DPOC que interna, é melhor eu dar drogas de longa ação, manter o que ele usava e acrescentar de curta, ou é melhor eu tirar as de longa e usar só de curta? Não há trabalho científico dando resposta a essa pergunta. É interessante porque ninguém quis fazer nenhum trabalho bem feito. E lá dentro do Biocor, agora eu estou fora de enfermaria, mas até o ano passado eu estava, dentro da equipe, isso era uma grande discussão. Eu acho que aí só com caso a caso, monitorização muito bem feita, tentar sempre raciocinar se nesse momento, olha, o broncoespasmo é o meu pior problema, então aí eu tenho que aumentar drogas aqui. É muito difícil. Você colocou uma situação que eu acho das mais complexas que a gente tem, e eu acho que não vejo caso a caso. Não tem como. É um aperto que a gente passa todo dia na UCO, viu? Muito, muito grande. A questão Ricardo, toda a gente está sempre lá por perto, né? A questão toda é isso, qual componente que está predominando ou se os dois estão igualmente. Porque, claro, tem um paciente coronariano lá, mas ele de fato está exacerbando aqui a hipoxemia, se fosse respiratório, o gasto metabólico que ele está fazendo, certamente não vai ser bom para a síndrome coronariana dele, não é? Então, a gente tem que pesar numa discussão e nos métodos o que está pesando mais. Por exemplo, o paciente está com síndrome coronariana, ele tem sinais de DPOC, que pode estar contribuindo ali, mas não está exacerbado, ele está sintomático. Eu vou começar com as drogas habituais da doença, né? Agora, uma coisa é você falar que esse coronariano está com uma exacerbação de DPOC lá dentro da UTI. Aí nós vamos ter que ver, inclusive, se ele está infectado, inclusive, que às vezes o paciente não expectora e tal, pelo grau de obstrução, na medida com a bronquodilatação ele vai até expor mais assim os sintomas deles de obstrução, né? Enfim, caso a caso, beira do leito, usar a melhor ciência possível, mas tem a questão da percepção, né, da mão do médico aí de reconhecer uma coisa ou outra. ótimo, pessoal. Até para a gente não passar muito do horário, já são 10 para as 10. Vamos fechar com uma mensagem final de cada um de vocês. Assim, Ricardo fala uma mensagem principal da parte da aula dele, 30 segundos. Luiz, 30 segundos, aquele que ele acha que é mais impactante. E Milton, 30 segundos, aquele que acha que é mais impactante, para a gente deixar um take-home messages para quem aí nos escutou. Ricardo. Então, da minha parte, acho que o mais importante aqui, que nós trabalhamos em equipe multidisciplinar, e a discussão que é essa, é lembrar que, em todo contexto que você estiver próximo de um paciente, lembre que DPOC é subdiagnosticado. 70% dos pacientes e nos estudos populacionais do Brasil tem DPOC, metade nem sabia que tinha, né? 55%. Então, a mensagem seria essa. Pense que a gente pode estar não diagnosticando o paciente com DPOC, cujo tratamento modifica a doença, como foi mostrado aí na aula do Luiz, com redução, inclusive, de mortalidade com os novos medicamentos, coisa que era só oxigênio terapia e parar de fumar. Agora a gente tem algumas evidências de tratamento. Então, vamos combater o subdiagnóstico e não é criar doença. Tem pessoas muito preocupadas, às vezes os geriatras estão criando muita doença ao gol. Olha o galo, Achando que a gente está criando doença. Não é. E essa é uma doença que interfere. Você vê que os pacientes têm osteoporose mais cedo, têm aterosclerose mais cedo, então não é brincadeira. Então, às vezes o paciente subestima, estou destreinado e tal. Então, a partir do diagnóstico, vamos dar atenção para isso, tá bom? Luiz. O meu é simplérrimo. Temos que estar cada dia mais juntos, cardio e pneu, pensando nesse paciente que tem o mesmo fator de risco. E se trabalharmos juntos, nós vamos realmente melhorar o prognóstico deles. Milton.
Deixa eu lembrar desse binômio aí, C-DPOC, né? Mortalidade de 40% em 2 anos, prevalência de 30% de pacientes com essas duas comorbidades aí. Pensar na espirometria, como o Ricardo falou, de ter segurança no uso de beta-bloqueador e ter opinião perto aí para discutir as melhores opções terapêuticas, né? Pessoal, essa divisão de quem estudou pneumologia é pneumologista, quem estudou cardiologia é cardiologista, isso é Uhum. só didático entre a gente. O paciente não entende disso porque o paciente é um só. Se a gente não trabalhar de forma conjunta, a gente não consegue cuidar do paciente, que é quem é o mais importante em tudo que a gente faz, né? Desde a nossa formação até a nossa atuação profissional. Agradeço demais aqui a presença de vocês três, a disponibilidade de ter participado desse webinar, a Sociedade Mineira de nos dar essa oportunidade de fazer educação continuada. Está gravado, vai ficar gravado e vocês podem acessar aí na TV SMC, e a AstraZeneca de nos dar a oportunidade de fazer esse tipo de evento com a ajuda financeira deles, que é o que mantém as sociedades vivas, né? Se a gente não tem ajuda financeira, a gente não consegue manter o associativismo. Pessoal, obrigado. Zac, Mônica, que estão aí por trás de toda essa produção, muito obrigado pelo apoio de vocês. Boa noite.